Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir seus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai amado, mais uma vez, estamos reunidos em seu nome. Queremos elevar os nossos pensamentos, elevar as nossas vibrações, dando início ao Evangelho virtual. Saudamos ao Oxalá e ao nosso guia-mestre, nosso Pai Tupinambá, rogando que Ele nos proteja e nos oriente sempre. Saudamos a Xangô, o orixá que rege a nossa casa, a casa de Francisco de Assis. Saudamos a todos os orixás e a corrente franciscana, que abraça a todos nós com seu amor e nos permite estar, neste momento, reunidos em prece, rogando pelo mundo inteiro. Saudamos e agradecemos a proteção de nossos guias, de nossos mentores espirituais e de São Miguel Arcanjo. Rogamos que todos nós possamos ter paz, entendimento e equilíbrio, que todos nós possamos ter serenidade para aceitar tudo aquilo que não podemos mudar, vivendo com tranquilidade e harmonia. Suplicamos pela paz no mundo inteiro, paz entre povos e nações, paz entre todas as religiões, que a paz se faça principalmente dentro dos nossos lares e dentro dos nossos corações. Pedimos pelos idosos, pelos enfermos, por todos que se encontram desamparados, hospitalizados e angustiados. Pedimos pelas crianças de todo o mundo,
que elas possam crescer em um ambiente de amor, longe do abandono e longe da violência. Queremos pedir por todos que, de alguma forma, colaboram com a nossa casa, a Casa de Francisco de Assis, permitindo que ela consiga realizar suas obras sociais e espirituais. Pedimos por todos os encarnados e desencarnados cujos nomes estão em nossos pensamentos, que eles possam receber as graças pretendidas. Por fim, pedimos por toda a humanidade, que o amor e o bem vençam sempre. Assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, o Filho Pródigo. Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Disse, pois, certo homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço deles a seu pai: Pai, dá-me o que me cabe na partilha dos bens. Ele repartiu-lhes os meios de vida. E não muitos dias depois, ajuntando tudo, o filho mais moço partiu para um país distante. E lá, por viver prodigamente, dilapidou os seus bens. Tendo gasto tudo, sobreveio grande fome, e ele começou a sofrer privações. E queria fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava. Mas, caindo em si, dizia: quantos empregados de meu pai se fartam de pão, e aqui morro de fome. Levantando-me, irei a meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, errei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um de teus empregados. E, levantando-se, foi para o seu pai. Estando ainda a grande distância, viu o seu pai e compadeceu-se, e correndo lançou-lhe ao pescoço e beijou-o. Disse-lhe o filho: Pai, errei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Disse então o pai a seus servos: Trazei depressa a melhor túnica e vesti nele, e dai um anel para a mão e sandálias para os pés. E trazei o bezerro gordo e matai-o, e comendo, alegremo-nos. Porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Seu filho mais velho, porém, estava no campo, e voltando chegou a casa, e ouviu sinfonias e coros. E chamando um dos moços, perguntou-lhe o que era aquilo. Este disse-lhe: Teu irmão chegou, e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu com saúde. Aborreceu-se então e não queria entrar, mas saindo, seu pai o convidava. Respondendo, porém, disse a seu pai: Eis tantos anos que te sirvo, e nunca transgredi uma ordem tua, e jamais me deste um cabrito para que eu me alegrasse com meus amigos. Mas quando veio esse teu filho, que te devorou os haveres com meretrizes, matastes para ele um bezerro gordo. Ele disse-lhe, porém: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. É preciso alegrar-se e rejubilar-se, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Comentários de Torres Pastorino. Seguindo os argumentos das diversas parábolas, podemos aprofundar mais esse ensino. O filho pede que seja feita a partilha dos bens e quer sua parte para ter liberdade de agir e não cogita de amor e nem de piedade filial. Viaja para um país distante a fim de não ser vigiado em seu modo de agir e dissipa os bens sem pensar em repor o que gasta por meio de trabalho. Lógico que o capital chega ao fim. Com a escassez de colheitas, mais difícil se tornou sua posição.
Emprega-se, mas sofre a suprema humilhação de ter que apacentar os porcos. E nesse interim, com muita fome, passa por suas mãos a alimentação abundante dos animais, quando vem a vontade de devorá-las para que pudesse saciar a sua fome. Nesse ponto, parado enquanto olhava os bichos, pôde meditar sobre sua situação e entra em si mesmo, passando a julgar pela razão, e percebe que cometeu um grande erro. Resolve então regressar ao lar paterno, solicitando um lugar como empregado, já que sente não mais merecer o posto de filho. Pelo menos, ainda como servo, terá alimentação e não mais viverá entre os porcos. Revela, portanto, humildade e confiante amor pelo Pai. Feita a viagem, é percebido ainda ao longe pelo instinto paterno. O pai manifesta sua alegria com abraços e beijos. Manda vesti-lo com a melhor túnica, calçá-lo e coloca em seu dedo o anel simbólico da família. No ponto exato em que o ser representado na figura do filho abre os olhos e sabe ver-se a si mesmo, se situa o apoio onde se torna um impulso para regressar. Seria o fim da estrada da descida involutiva e o início da subida evolutiva, onde aplicamos o conhece-te a ti mesmo. Os atos de humildade e a certeza do amor confiante do Pai fazem elevar a sintonia vibratória. E após se levantar e ir ao Pai, como primeiro passo do livre-arbítrio, o Pai se precipita amorosamente e o envolve com ternura e carinho. O filho mais velho, que chega do campo, não se conforma em ver a festa tributada ao mais moço. Deixa-se levar pelo despeito e pela inveja. Sempre ficara ao lado do pai, servindo-o, e nunca teve nem sequer um cabrito para alegrar-se com seus amigos. É a posição normal da pseudo-virtude. O pai procura justificar sua conduta, demovendo-o de sua infantilidade mental. Apesar de mais velho, revela-se infantil e comprova com isso que não é a idade nem a permanência em santuários que vale como testemunho da evolução, nem tampouco vale o fato de dedicar-se à vida reclusa ou apego aos mandamentos, cerimônias e ritos externos. Nada disso exprime alguma evolução. No fim, o pai dirige-se ao mais velho, recordando-lhe que está sempre com ele, em união inseparável, que tudo o que é meu é teu, frase que Jesus emprega na oração em relação ao Pai. Realmente, se considerarmos esse irmão mais velho como um espírito já evoluído, em união total com o Pai, é profundamente estranho esse comportamento despeitado e invejoso que atesta o imenso atraso. Essa contradição novamente nos impele à meditação para ver se conseguimos perceber esse apego às exterioridades e aparências que tanto impede a percepção do verdadeiro caminho da incitação para dentro de cada um de nós. Esse evangelho nos conta a parábola do filho pródigo, que nos traz inúmeros ensinamentos. Vejamos. Nessa parábola, o filho mais novo pede a parte da herança que lhe cabe, viaja para longe, gasta todo o dinheiro, passa por necessidades, se arrepende do que fez e volta para casa onde seu pai o recebe com perdão, amor e alegria. Daí podemos começar a analisar todos os ensinamentos. Primeiro, o erro. O filho errou. Mas quem não erra? Nós erramos o tempo todo, todos nós. Erramos porque não sabemos,
Erramos porque resolvemos arriscar. Erramos porque somos orgulhosos, somos vaidosos. Nós magoamos o próximo com muita facilidade. Julgamos, nos desanimamos diante das lutas e, na maioria das vezes, temos uma fé vacilante e frágil. Outro ensinamento é o afastamento do pai. O filho pega o dinheiro e se afasta do pai. E nós também fazemos isso. Quando valorizamos demais as questões e sensações materiais, nós nos esquecemos do cuidado com o lado espiritual. E daí estamos nos afastando do nosso Pai maior. A falta de tempo, a falta de conexão com o alto, nos afasta da palavra de Deus e do caminho certo. Nossa reforma íntima e nosso cuidado com o crescimento espiritual precisam ocupar um lugar importante no nosso dia a dia. Outro ensinamento que nos traz esse evangelho é a fé. O filho arrependido resolve voltar para casa com a certeza de que seu pai o iria receber, mesmo que fosse para fazer parte do grupo de empregados. Essa fé pura e inabalável precisa sempre estar viva dentro de nós. Essa certeza de que nunca estamos sós e que nunca seremos abandonados pelo nosso Pai. Temos o nosso livre-arbítrio para decidir que estrada da vida queremos seguir, mas, através das orações, podemos pedir que o nosso Pai nos ilumine, a fim de que tomemos a decisão acertada. É fundamental que estejamos sempre ligados ao nosso Pai e nunca nos afastemos, mesmo tendo a certeza de que nunca Ele irá nos abandonar. A parábola ainda nos traz 2 momentos de intensa reflexão. O arrependimento sincero. O filho percebeu o tamanho do seu erro e se arrependeu verdadeiramente, e seu pai o perdoou com muito amor. Agora vamos falar sobre o filho mais velho, que ficou com o pai. Esse filho mais velho, ele sempre agiu com integridade, moral e realiza com perfeição as suas responsabilidades filiais. Mas diante do perdão que o pai ofereceu ao irmão mais novo, ele mostra toda a fragilidade e mostra a sua pouca evolução espiritual, porque ele mostra todo o seu egoísmo, todo o seu ciúme, toda a sua crueldade e toda a sua inveja. Ele chega a lastimar o fato do pai comemorar o retorno do irmão mais novo, colocando para fora toda essa essência ruim, porque a nossa essência, ela está nos nossos pensamentos e nos nossos atos. Nós, que habitamos esse mundo de provas e expiações, estamos aqui para aprender e crescer, e somos passíveis de erros, mas temos a garantia do arrependimento sincero e a certeza do amor do nosso Pai, que vai nos perdoar. Um perdão que não cobra, que não castiga, que não precisa de penitência. Basta, para isso, que sejamos verdadeiros no interesse da nossa reforma íntima e que, de fato, estejamos interessados no nosso crescimento espiritual, apesar dos tropeços que a vida nos proporciona, com o objetivo de nos ensinar. Deus está sempre entre nós, dirige nossos passos, nos protege no trabalho, sustenta a nossa paciência, levanta o nosso ânimo. É pura bondade. Nosso Pai Supremo fala alto em todos os acontecimentos da nossa vida, nos mandando energias apropriadas para vencermos em cada situação, nos aprimorando e nos dando calma. Não basta sermos bons somente em algumas circunstâncias. O trabalho para o crescimento e a reforma íntima é árduo. A vida dos outros é realmente a vida dos outros e não a nossa. E é para a nossa vida
e é para a nossa essência que devemos olhar e cuidar. O erro de alguém hoje pode ser o nosso erro amanhã, já que nas trilhas evolutivas da Terra, todos nós somos portadores da natureza humana. Portanto, somos frágeis e sujeitos a tropeços. O tempo que gastamos com críticas, com julgamentos, deve e pode ser usado na nossa própria construção e crescimento. Por isso, a gente tem sempre que olhar para nós mesmos, escolher o melhor caminho e crescer espiritualmente. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolada, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Fiquem em paz, fiquem com Deus.